Atos capítulo 6, de 1 a 7. Nos diz assim o texto da palavra do Senhor. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e, em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Amém. Vamos separar o versículo 7, irmãos, para que nós leiamos não somente aqui, mas também ao final do nosso momento aqui no encerramento. Vamos ler o versículo 7 novamente? Vamos lá? Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos a Ti pela oportunidade que temos de estar na Tua casa, de poder ouvir a Tua voz, de poder, ó Deus, aprender a respeito do Senhor, a respeito de tudo aquilo que o Senhor deseja que aprendamos. E pedimos que o Senhor continue nos iluminando, que o Senhor continue, Pai, nos direcionando, e que tudo aquilo que aprendermos contribua para que nós Te conheçamos mais e para que nós também, ó Deus, Te sirvamos da maneira que Tu exiges que façamos. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, talvez num primeiro momento os irmãos percebam que nós lemos um texto que fala sobre a instituição dos diáconos, não é? E aí você pode pensar, mas a gente não está se preparando para eleger presbíteros? Com certeza sim. Mas por que nós estamos hoje diante desse texto? Porque é claro, meus irmãos, que, como o próprio texto já deixa bem claro, nós estamos aqui lidando com a necessidade pontual da igreja e que levou ao fato de que era preciso colocar mais pessoas para o trabalho. Mas o meu foco, meus irmãos, nesse texto está no versículo de número 2. Por que os diáconos foram criados? Por que esse cargo foi criado na igreja? Porque os apóstolos, diz aqui o versículo 2, né, que eles convocaram a comunidade que estava ali se reunindo e disseram para eles uma coisa: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Então, a necessidade que levou à criação dos diáconos foi resultado direto da postura dos apóstolos em dizer: nós não podemos fazer isso. E eu gostaria de poder partir desse princípio, para que você entenda como que a igreja supre as suas demandas internas, sem perder a essência do seu chamado. Os apóstolos aqui tinham uma tarefa. E eles disseram: não podemos deixar de fazer o que nós temos que fazer para nos dedicar ao suprimento dessa demanda que levou à instituição dos diáconos. Outras pessoas precisam fazer isso. Então, o que eu queria, na verdade, era mostrar a você como os apóstolos viam a igreja de Cristo e como eles viam o próprio serviço deles. Por que eu digo isso? Porque é claro, meus irmãos, que hoje não existem apóstolos. Até tem um livro muito bom que o reverendo Augusto Nicodemos escreveu sobre isso, cujo título é Apóstolos também. Se eu não me engano, nós já vendemos aqui, mas a gente encomenda mais se os irmãos quiserem ler. E é a tese de pós-doutorado que ele escreveu sobre o tema. Das frases desse livro mais conhecidas dele é: apóstolo bom é apóstolo morto.
né? Porque não existe mais. Agora, qual que é a diferença da função dos apóstolos para as funções dos presbíteros? Como que saiu de um e foi para o outro? E por que os apóstolos tiveram essa postura? Eu começo por aqui, meus irmãos, porque aparentemente, se você lê assim sem muito cuidado, pode ser que você olhe para os apóstolos e pense assim: nossa, mas então eles queriam só ficar atrás do púlpito. Então eles só queriam pregar. Eles não queriam ajudar, eles não queriam servir, eles não queriam atender a população, eles só queriam pregar. Isso aí é uma coisa que numa geração como a nossa, né, que é cheia de motivos para reclamar, quem sabe fosse um motivo para você olhar para os apóstolos e dizer assim: nossa, que arrogância, né? Que metidos, eles não queriam ficar perto do povo, eles só queriam pregar. Mas eu quero que os irmãos pensem comigo sobre os motivos que levaram os apóstolos a fazer isso, tá? Então, é claro que é um texto conhecido, os irmãos aqui sabem muito bem, inclusive, olhando para o nome dos diáconos eleitos, dos 7 primeiros, você vai ver que Estevão era um deles. E um detalhe: Estevão não era só alguém que é descrito como alguém que servia as mesas simplesmente, mas o versículo 8, que a gente não leu, nos diz que Estevão era cheio de graça e de poder e fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, não é? Então, Estevão fazia basicamente, mesmo sendo diácono, o que os próprios apóstolos faziam, inclusive pregar. Então, veja que essas coisas não são assim tão simples como às vezes a nossa mente tenta imaginar. Existe um motivo pelo qual os apóstolos fizeram isso. E eu queria que os irmãos olhassem para esse texto com essa perspectiva. Como os apóstolos enxergavam o serviço deles e como eles enxergavam a igreja, a sua missão e o seu propósito. E é exatamente para isso, meus irmãos, que nós nos voltaremos no momento de agora. A igreja de Atos, conhecida como a igreja primitiva, é uma igreja tida sempre como uma igreja modelo, uma igreja quase perfeita, para não dizer perfeita. Muitas características da igreja daquele tempo são características que nós procuramos vislumbrar e desfrutar em algum certo momento na nossa vida. Mas existe um grande debate entre os estudiosos no livro de Atos, que é mais ou menos assim: as coisas que nós encontramos em Atos são coisas próprias do momento que a igreja vivia pós-derramamento do Espírito, ou são coisas que nós podemos viver hoje também? Então, quando você vê, por exemplo, no versículo de número 1 que a gente leu, que se multiplicava o número dos discípulos, nós não estamos falando aqui de uma comunidade que crescia com 10 ou 15 ou 20 pessoas num ano só. Até para os irmãos terem uma ideia de número, não é? É só vocês voltarem comigo para o capítulo de número 2, e vocês vão ver que o primeiro sermão pregado pós-Pentecostes, pós-derramamento do Espírito, só para vocês verem quantas pessoas se converteram verdadeiramente após esse sermão. Atos 2:41. Alguém poderia fazer essa leitura para nós? Atos 2:41. Quantas pessoas, então? Quase 3.000. Vocês têm ideia do que é quase 3.000 pessoas, meus irmãos? Se fosse para a gente colocar aqui em termos de comparação, pense assim: a nossa igreja tem capacidade para, se eu não me engano, 250 pessoas sentadas. Então faça uma conta simples assim: de 250 para a gente chegar em 3.000, quantas igrejas como essa nossa a gente precisaria ter para comportar aquelas pessoas? Tem algum professor de matemática aqui ou não? Não é? Nós de 250 para 3.000, quantas igrejas a gente precisava ter no mínimo? Oi? No mínimo 12 igrejas do tamanho da nossa todo domingo. Não é? Que beleza, né, irmãos? A gente olha essas coisas e acha lindo. Então, quando eu me refiro a esse debate dos estudiosos sobre era daquele tempo só ou ainda vale para hoje, eu estou falando disso. Hoje, 3.000 pessoas podem se converter a uma pregação como a de Pedro ou não podem. É uma coisa só daquele tempo. Eu acredito que esse é um debate importante, porque senão o livro de Atos vai se tornar meramente um relato histórico que a gente vai olhar e vai falar assim: bom esse tempo, né?
que bom que foi assim, mas hoje não é mais, hoje as coisas são diferentes e tal. Então, para mim, irmãos, até se os irmãos quiserem debater mais a fundo essa questão ainda hoje, não há problema nenhum. Mas para mim, pessoalmente, eu estou do lado daqueles que pensam que o que nós encontramos em Atos também pode acontecer no dia de hoje. Tá? Eu acredito nisso. Que os relatos que você vai ver aqui são relatos que hoje ainda podem acontecer. Se houver alguém aqui que pense o contrário, eu acho que você vai ter muitas dificuldades de olhar para a igreja de Atos e olhar para você e olhar para a nossa postura hoje e tentar usar o livro de Atos para alguma coisa. Se não servisse para o nosso tempo, qual seria o proveito de nós lermos essa história? Apenas viver no passado saudoso, não é? Ai, que bom que era aquele tempo onde tinha isso, onde tinha aquilo outro. Ou a gente pode olhar e fazer, não, a gente crê que Deus pode fazer isso hoje. A gente crê que essas coisas podem acontecer. Agora, nós estamos falando então, meus irmãos, de um público de pelo menos quase 3.000 pessoas, tá? Apenas para os irmãos terem ideia da dinâmica do crescimento da igreja, eu vou selecionar aqui alguns versículos para que os irmãos leiam, tá bom? Então, ainda no capítulo 2, eu gostaria que alguém lesse o versículo 47 agora, por favor. Tenha um número de quase 3.000 na sua cabeça e acrescente a ele os dados que você vai encontrar daqui em diante. Atos 2, 47. Alguém poderia ler para nós? Muito bem. Qual é o dado interessante desse versículo 47? 2. Primeiro, que o Senhor acrescentava continuamente o número de salvos. Então, a ideia é que de 2,41 para 2,47, nós já temos mais de 3.000, porque o Senhor ia acrescentando. Agora, qual era a frequência, meus irmãos, que o Senhor acrescentava salvos àquela comunidade? O que você lê aí no texto? Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, essa igreja crescia por dia. Olha que coisa. E você consegue imaginar isso acontecendo hoje? A cada dia, uma nova alma sendo convertida ao Senhor. Que beleza! Mas vamos continuar lendo aqui. Dentro do capítulo de número, vamos ver aqui, 4, no versículo 4 agora. 4:4. Você viu, né? Quase 3.000. O Senhor acrescentando dia a dia o número de salvos. Agora em 4:4, quantos eram? Leia aí para nós, por favor. Alguém. Você viu só? Em 2 capítulos, o número de salvos, de convertidos em Jerusalém, era de quase 3 para quase 5. Então, irmãos, nós não estamos falando de uma igreja, vamos dizer assim, de pequeno porte. Nós estamos falando de uma igreja numerosa, uma igreja de muita gente. E aí, você vai perceber que todas as coisas que você lê no livro de Atos sobre número, está sempre crescendo. Vamos pegar aí a continuidade do texto? Nós chegamos no capítulo 6, que é onde nós estamos, né? No versículo 1. O texto diz, como nós já falamos, que naqueles dias, o número dos discípulos, o que acontecia com eles? Ele se multiplicava. Então, a ideia da multiplicação é que era algo mais do que simplesmente uma soma. Nós temos ali uma proporção, vamos dizer assim, geométrica de crescimento. E por causa disso, algumas demandas começaram a acontecer. Mas antes da gente chegar nas demandas em especial, veja, nós temos uma igreja que crescia. Qual era o segredo de crescimento daquela igreja, meus irmãos? Por que aquela igreja era assim? Nós temos que saber a resposta. Precisamos. Porque senão, a gente vai olhar, como eu disse, para o livro de Atos e apenas vislumbrar a história. E pensar assim, que bonito, né? Que ótimo que foi assim, mas hoje nós vivemos em outro tempo. Antes de você virar a página da sua interpretação, apenas pense comigo. Por que a igreja crescia desse jeito? E se você quiser mais uma evidência textual ainda, no mesmo capítulo 6, no versículo 7, o que nós podemos encontrar? Que a palavra de Deus crescia, e em Jerusalém o número de discípulos se multiplicava.
A impressão que dá é que quando Lucas estava escrevendo esse livro, ele falava assim, multiplicou. Aí depois cresceu mais um pouco e continuou multiplicando. E assim por diante. O crescimento era sempre assim. Qual era o segredo, meus irmãos, daquele crescimento? Antes da gente discutir isso em especial, quero que os irmãos, apenas para que eu conheça a visão de vocês. Vocês acham que esse crescimento desse padrão aqui é possível hoje no nosso tempo ainda? Não é muito fácil de ver, mas é possível? É ou não é? Nós estamos aqui falando de algo possível ou de simplesmente um relato histórico de como foi no passado? Pode ser a resposta do 42? 5:42? Pode ler, por favor, dona Circe. Adoro quando a surpresa é quebrada assim, né? Poxa vida. Não, mas é isso mesmo. Qual que era o segredo daquela igreja? Era o ensino, meus irmãos. A igreja crescia por causa do ensino. Eu não sei se você percebeu, eu não fiz isso naquela hora sem pensar, não. Mas vocês viram que a gente passou do capítulo 2 para o capítulo 4, de quase 3.000 para quase 5.000, né? Vocês notaram o que tem no capítulo 3? Volte lá. Você vai perceber que no meio desses relatos de crescimento, o que tem? O que o livro de Atos está contando para nós? Oi? Sim, ele está falando que, no caso específico do capítulo 3, da cura de Pedro e João, né? Mas depois disso, irmãos, nós temos no versículo 11 ao versículo 26 o quê? Nós temos uma pregação. No capítulo 2, nós sabemos que a pregação de Pedro levou quase 3.000 pessoas a Cristo. Mas o que é mais interessante, o sermão de Pedro também está escrito. O capítulo 2 fala primeiro do sermão, depois dos efeitos. Se você voltar para o capítulo 2, versículo 14, até o versículo 36, nós temos o sermão de Pedro. E como dizia um autor que eu li esse ano, a cada 4 versículos do livro de Atos, um é dedicado a um sermão. Ou seja, 25% do conteúdo do livro de Atos é sobre sermões. Sermões. Você tem o sermão de Pedro no Pentecostes, depois você tem o sermão de Pedro no templo, no capítulo 5 você tem outro, no capítulo 4 você tem ainda Pedro e João discursando diante do Sinédrio, depois no capítulo 7 você tem o sermão do diácono Estevão, e assim por diante. O livro de Atos fala de crescimento, fala de cura, mas ele também fala de pregação. E é só você perceber, irmãos, que o evangelista Lucas, que escreveu não só Atos, mas também o evangelho, né, que nós temos aqui no Novo Testamento, é um evangelho que narra em muitos momentos discursos de Cristo. E eu acho legal que você note isso. Por quê? Porque os evangelhos não contam somente a história de Jesus, mas eles contam também a respeito do ensino de Jesus. E eu acho que esse é o dado que nós não podemos perder de vista. Por que a igreja daquele tempo crescia daquele jeito? Por causa da sua pregação. E o que eles pregavam? O texto que a dona Circe leu é sumário. Ele resume bem a história. O texto diz que todos os dias, no templo e de casa em casa, claro, percebeu? Se Deus acrescentava a eles salvos dia a dia, o texto fala que dia a dia, todos os dias, no templo e de casa em casa, o que eles faziam? Eles ensinavam e eles pregavam Jesus. E qual que era o conteúdo dessa pregação, meus irmãos? Porque falar de Jesus, simples, porque algumas pessoas até dizem, conversando com meu futuro sogro, ele disse que uma vez ele ouviu de um presbítero dele, meio miserável, é verdade, mas ele ouviu algo do tipo assim, não, quando você abre a Bíblia e prega, tudo que você prega com a Bíblia aberta é válido. Então qualquer um pode pregar. E a realidade dos fatos é que não é bem assim. E por que não é bem assim? Ora, você já ouviu falar de uma igreja que cresce nessa proporção aqui, no dia de hoje, no Brasil, por exemplo?
Pois é. O evangelho está sendo pregado ou não? E é exatamente por isso que nós temos aqui, meus irmãos, exemplos de pregação. O que é que esse povo aqui pregava? Vamos pegar alguns exemplos aqui? Voltando lá para o capítulo 2, que foi quando a gente vê Pedro falando sobre a vida de Cristo após o Pentecostes, né? Ele começa interpretando uma profecia de Joel, nos versículos iniciais, mas eu quero pegar um texto, uma parte apenas disso aqui. Veja só a ousadia de Pedro. Alguém pegue, por favor, o versículo de número 33 até o 36, que é a parte final do sermão. 33 a 36, por favor. Vamos fazer o seguinte, esse eu leio, e aí o finalzinho você lê comigo. Olha só. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. É o Salmo 110 que ele está citando. Aí, olha o 36. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Não era simplesmente uma pregação sobre a vida e a obra de Cristo, mas a pregação sobre Cristo tinha uma implicação. A implicação é: se Cristo foi crucificado, quem colocou ele sobre a cruz? Qual é a resposta que Pedro deu no versículo 36? De que a este Jesus que vós crucificastes. Quantas vezes você já ouviu uma pregação assim? Quem crucificou Cristo, irmãos? É só ler Isaías 53, né? Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Quem crucificou Cristo? Nós. Aí você pensa, caramba, mas essa pregação aí, ela não, como ela é dura, né? Será que isso aqui dá certo? Bom, dois efeitos. O primeiro a gente sabe que foi o número de conversos, né? Quase 3.000. Mas o efeito imediato, meus irmãos, está no versículo 37. O texto diz no versículo 37 assim: ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos? Irmãos, eu acredito piamente que o sermão de Pedro é um bom exemplo de como deve ser um sermão, não simplesmente da parte estrutural, mas com relação aos seus resultados. O sermão precisa ser algo desafiador. Em que sentido? Olha, você crucificou Cristo, você sabia? O que você vai fazer agora? E essa é uma verdade dura, mas não é só nesse texto aqui, meus irmãos, que nós encontramos o sentido duro do sermão. Quer ver só? Se você vê no capítulo 3, agora Pedro está discursando no templo para os sacerdotes, e Pedro não alivia o seu discurso. No capítulo 3, no versículo de número 13, ele vai dizer assim: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem? A quem? Vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. Falando aqui de Barrabás, né? Corajoso, né? E olha como é que ele termina o sermão, versículo 26. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Os irmãos perceberam que a pregação daquela igreja era uma pregação sobre Cristo, sim, mas qual aspecto da pregação sobre Cristo eles enfatizavam? Sim.
Pregar sobre Cristo não é simplesmente um amor assim, que é como se fosse aquela pessoa que está dos braços abertos assim, tal. É claro que Deus está assim, mas para que você venha e ganhe um abraço desse Pai maravilhoso que a gente tem, o que é que você precisa reconhecer no primeiro momento? Quem crucificou Cristo fui eu. Essa era a mensagem, meus irmãos. Agora, sabe o que é interessante? Muitas coisas aconteceram naquela igreja que mostram que o poder de Deus operava lá de uma tal forma que até mesmo a oposição era tratada de uma maneira diferente. Porque se hoje nós temos os lobos nas igrejas tentando calar a pregação do Evangelho, em Atos capítulo 5 nós temos um exemplo de como Deus lidava com isso, que é o caso de Ananias e Safira. Os irmãos lembram disso, não lembram? Um terreno que foi vendido por um valor, eles retiveram parte do valor, depositaram o restante lá nos pés dos apóstolos, e Pedro olhou e falou assim: por que você está aqui mentindo para o Espírito Santo? E no mesmo instante, o texto diz, Safira caiu morta. E depois, Ananias. E eu acho, irmãos, que tem um detalhe interessante aqui, nesse ponto. Safira primeiro, Ananias depois, os dois morreram. Você se lembra de uma história assim, na Bíblia? Você se lembra? De uma história em que aconteceu isso? A mulher, depois o homem, e os dois morreram? Diante de Deus? Você se lembra? Não se lembra? Não? Oi? Verdade. Vocês estão atentos. Muito bem, meus irmãos. Ananias morreu primeiro, com certeza. E é claro que essa é uma ordem invertida no caso. Mas o que isso lembra para nós? Vocês se lembram de uma história em que aconteceu isso? Se você lembrar, por exemplo, do primeiro pecado, como que foi o primeiro pecado? Você comeu o fruto ou não comeu? Foi a mulher que tu me deste. Pedro usou o mesmo exemplo de confrontação com Ananias, meus irmãos. O texto fala aqui, olha só, no versículo de número 3: por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? E depois o que é interessante é que Pedro, quando chega a Safira, né? Versículo 8 fala assim, que ele se dirigiu a ela perguntando assim: você vendeu por tanto aquela terra? Aí ela respondeu: sim. Isso lembra muito, no meu ponto de vista, a história de Adão e Eva. O homem tentando mentir para Deus, tentando dar um jeitinho. O que aconteceu com aqueles dois, meus irmãos? Eles morreram. E essa também não é uma coisa que você vê todo dia, né? Mas o que eu quero mostrar para você era que a palavra de Deus era pregada de uma tal forma naquele momento que os apóstolos entendiam que isso não podia parar. Toda essa volta, aparentemente, que eu dei aqui no texto, é exatamente para justificar para você por que no versículo 2, os 12 convocaram a comunidade e falaram assim: nós não podemos parar de pregar a palavra para atender aqueles que estão sendo esquecidos na distribuição dos alimentos. O que mostra, meus irmãos, que o papel da igreja, prioritariamente, não é social. O aspecto prioritário da igreja não é o material. Nós estamos aqui para pregar o Evangelho. É claro que naquela igreja você via as pessoas dividindo seus bens, não tinha pobres entre eles, e não pode ter pobres em nenhum lugar onde existe o reino de Deus. Isso não quer dizer que todos têm que ser ricos, mas a igreja não pode permitir que alguém do seu meio tenha necessidades pontuais. Isso não. Agora, muita gente olha a igreja de Atos como um exemplo, por exemplo, de comunismo ou de socialismo, usando esses ideais marxistas que a gente tem hoje no nosso tempo, né? Que as pessoas ajudando umas às outras, porque é isso que devia acontecer. Não é esse o ponto. O ponto, irmãos, é que a igreja ajudava os seus, não a sociedade em geral. A igreja ajudava os seus. E por que ela ajudava os seus? Porque ela entendia que ela não poderia deixar ninguém que estava ali no meio deles passando fome. Mas o papel da igreja qual que era? Prioritário: pregação.
Então, se nós estamos procurando homens para que nós elejamos, tanto para o presbiterato quanto para o diaconato, mas é que aqui especialmente é o presbiterato, nós temos que pensar numa coisa: como que esses homens vêm na igreja? Como uma enorme agência de transformação social, como uma ONG, por exemplo, ou como uma agente de pregação do evangelho? A pergunta seria assim: você quer que o evangelho seja pregado? Aí se você falar quero, então você vai ter que concluir uma coisa comigo: sermões como o de Pedro, que são descritos aqui, que a gente só leu 2, mas se você ler até o final do livro de Atos, você vai ver o mesmo tom, a mesma estrutura. Você vai dizer assim: olha, eu quero que a pregação do evangelho seja aquela pregação que colocou quase 3.000 pessoas convertidas, que dizia assim: olha, vocês crucificaram Cristo. Se você é um presbítero da igreja, você entende que essa é a missão da igreja. Vocês crucificaram Cristo. Essa é a pregação que nós temos que ouvir na nossa igreja, irmãos. Esses são os homens que nós queremos, pessoas que não calem a pregação da palavra tal como ela era. E eu quero dar só mais alguns dados aqui para vocês quanto a essa fala dos apóstolos. Veja, o texto fala que eles disseram para a comunidade dos discípulos. Entendam, irmãos, nós estamos aqui falando de um povo que no mínimo tinha quase 5.000 pessoas, tá? E quantos apóstolos tinham? Apóstolos. Quantos apóstolos tinham? Tinham 12. 12 para quase 5.000 pessoas. Aí quando eles pensaram em eleger diáconos, quantos eles elegeram? Para quase 5.000 pessoas. E deu certo. Porque qual era a questão? O versículo 1 nos explica. Teve gente que começou a reclamar porque a distribuição dos alimentos não estava chegando. Algumas viúvas helenistas, ou seja, aquelas que vieram do mundo grego, ou helênico, por isso helenistas, estavam sendo esquecidas da distribuição de alimento. E aí começou uma reclamação. E os apóstolos perceberam. E eles disseram assim, ou melhor, eles não disseram assim: então vamos fazer o seguinte, gente, vamos pegar aqui os 12 apóstolos, a gente agora vai começar a caminhar na direção das viúvas e vai distribuir para elas o alimento para que elas não fiquem sem. Não. Os apóstolos falaram: a gente não pode fazer isso. Nosso papel é pregar. Então nós vamos eleger pessoas que vão cuidar dessa parte. Quem são essas pessoas? Os que foram chamados posteriormente de diáconos. Quantos foram eleitos? Quantos? 7. Para quase 5.000 pessoas. E a impressão que dá, meus irmãos, é que eles pensaram num número aparentemente baixo, mas que funcionou, né? É só para os irmãos terem uma ideia para efeito de comparação. Aqui na nossa igreja nós temos 93 membros comungantes no hall. E nós temos 6 diáconos. Então se nós tivermos 7, nós podemos crescer para até 5.000, que a gente não foge do padrão bíblico. Mas funcionava. E por que funcionava? Quantos presbíteros tinha? Tinha 12. Eu entendo que isso aqui é um padrão. A gente precisa ter mais gente que prega. Precisa ter. É que aqui a gente hoje, no momento, tem 3. Com essa eleição a gente pretende subir para 5. E tem 6 diáconos. Aí você fala: pastor, então nós estamos em pecado porque tem mais diácono que presbítero? A questão não é pecado. A questão é, veja, o padrão da igreja daquele tempo era mais gente pregando do que gente atendendo às outras demandas. Porque eles valorizavam a pregação. Quanto mais homens pregando, mais a igreja podia se expandir. E é esse o ponto, meus irmãos. É essa a questão. Nós não só administramos, nós pregamos. É para isso que serve o discípulo que está na função de presbítero. E eu quero que os irmãos percebam uma coisa comigo aqui. O texto fala que os apóstolos falaram: não é razoável. Essa é uma palavra que, se você for procurar, você talvez entenda assim: olha, não é ideal, se a gente puder fazer tudo bem, mas não é o que deve acontecer. Meus irmãos, no texto grego, essa palavra razoável aí, ela seria melhor traduzida como agradável. Então a frase traduzida literalmente do jeito que consta lá, seria mais ou menos assim: não é agradável. E aí eu queria te perguntar, se não é agradável a quem? Quem é que não ia se agradar?
E eu vou dar uns exemplos para você. Essa palavra que foi traduzida como razoável aqui no texto, ela aparece 4 vezes no Novo Testamento. 2 em Atos e 2 nos escritos de João. Eu vou dar um exemplo para você dessa palavra utilizada por João, tá? Abra sua Bíblia lá na primeira carta de João, capítulo 3. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 22. Se alguém puder ler para a gente, por favor, faça isso. Primeira de João 3, capítulo 3, versículo 22. Veja, e fazemos diante dele o que lhe é agradável, ou seja, aquilo que agrada a Deus. O que agrada a Deus, meus irmãos? Não são os mandamentos? Então, os apóstolos entenderam: se nós deixarmos de pregar a palavra, isso não vai ser agradável a Deus. E eu queria perguntar: da onde os apóstolos tiraram isso? De onde que eles tiraram isso? Que eles não podiam deixar de pregar a palavra de Deus. Ou que eles foram incumbidos especificamente da missão de ensinar a igreja. Da onde que eles tiraram isso? Ora, meus irmãos, se você ver o próprio livro de Atos aqui, você vai perceber que os discípulos receberam essa visão do próprio Cristo. Se você voltar lá para o capítulo 1, no versículo 8, você vai ver Jesus dizendo assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Os apóstolos tinham perfeita noção de que aquilo foi dado a eles por meio de Cristo. Então eles falaram: nós não podemos parar com isso. Nós temos que continuar pregando. E o que é interessante, irmãos, é que é claro que todo mundo sabe disso, é claro que toda vez que tem eleição, os irmãos vão ouvir a mesma coisa, mas é uma das coisas que a gente mais ouve no nosso meio, que parece que a pessoa não aprende. Em quase todas as igrejas que eu conheço, você primeiro elege um cara para ele ser diácono, e se ele for um bom diácono, você promove ele para presbítero. Isso não existe, como diria o Padre Quevedo, né? Isso não existe. Não é assim. A palavra de Deus coloca o diácono numa posição e o presbítero na outra. Não em gradação de importância, mas em funções diferentes. O presbítero prega a palavra. O presbítero apoia a pregação da palavra. E aí você pode falar assim: mas Estevão pregava e ele era diácono. Sim, mas os outros diáconos pregavam também ou não? O texto só descreve que Estevão pregou. Quer dizer que um diácono pregar é exceção, mas um presbítero pregar é regra. É exigência bíblica. Então, observe o posicionamento dos apóstolos. A gente não pode. E até para você ter uma ideia do jogo de palavras do texto, o versículo 2 diz que ele não é agradável que nós abandonemos a palavra de Deus. Aí o que diz o versículo 5? O parecer dos discípulos, o que aconteceu? Agradou a toda a comunidade. Quer dizer, aquela comunidade, meus irmãos, por ser uma comunidade instruída na palavra de Deus, concordou. Eles disseram: é isso mesmo, é desse jeito que funciona. Então a gente concorda com o que vocês falaram, porque é bíblico. Então é exatamente isso que nós temos aqui. Irmãos, os apóstolos tinham essa visão. Não é agradável, não é razoável que a gente abandone a palavra de Deus para servir às mesas. O termo abandonar pode ser traduzido também, à luz do texto grego, como largar. Não é abandonável que a gente largue para trás a palavra de Deus, que a gente se dedique a um outro fim a não ser o da palavra de Deus. Então, o que isso fala?
você vai eleger pessoas, você precisa pensar nos presbíteros como as pessoas que suportam a pregação da palavra, que apoiam, que endossam, que não somente endossam, mas eles também pregam. Eles também precisam anunciar o evangelho desse jeito. Ah, mas eu não sei pregar, então a gente ensina você, não tem problema. Mas a grande questão é, você tem que ser apto para isso. Ninguém nasce sabendo e a gente não está olhando para a sua capacidade natural. A gente está olhando para o seguinte, você precisa ser apto para ensinar. O que eu acho interessante nas qualificações do presbítero lá de Timóteo é justamente isso. Não é que o presbítero saiba, ele vai ser apto para ensinar. Então é o cara que vai ser eleito e ele vai falar assim, olha, eu não sei, eu não tenho conhecimento técnico, mas eu quero aprender. Eu quero aprender. É ser apto. Você vai desenvolver o seu dom. Porque ninguém nasce sabendo como pregar. A gente é preparado para isso. Então o presbítero precisa ser humilde também e se colocar nessa situação. Olha, eu não sei, mas eu quero aprender. Tem como alguém me ensinar? Tem, é claro que tem. Esse é o ponto do texto, irmãos. Os apóstolos sabiam disso. Então, é exatamente isso que explica esse parecer deles aqui. E o texto, meus irmãos, também tem um joguinho de palavras no texto grego que é muito interessante. A palavra diácono vem de um substantivo chamado diakonós, que significa serviço. E olha só, essa palavrinha aparece 2 vezes no texto. O texto fala no versículo 2 assim: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Esse servir as mesas no texto grego é assim, que nós abandonemos a palavra de Deus para a diaconia das mesas, para servir as mesas, para trabalhar nas mesas, o ministério das mesas, por assim dizer. A diaconia das mesas é o texto grego. Aí no versículo 4 fala assim: e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra, ou no grego, a diaconia da palavra. Você percebeu? Então, o diácono é aquele que está servindo a mesa. Mas o presbítero, o apóstolo aqui no caso, é o que está na diaconia, no serviço da palavra. Os irmãos entenderam? Os irmãos entenderam? Essa que é a linha que a igreja seguia naquele tempo. Os apóstolos viam a importância da pregação da palavra. Então, antes, meus irmãos, da gente discutir qualquer coisa, nós temos que discutir exatamente isso. Qual é o papel da pregação da palavra na sua visão de igreja? É o que é essencial, porque é isso que os apóstolos viam. É isso que os apóstolos queriam. E é isso que os apóstolos faziam. Como que nós enxergamos isso? A sua igreja precisa ser um lugar onde se prega a palavra, porque primeiro vem a pregação da palavra, depois o crescimento. Porque eu não sei se você sabe disso, ou já percebeu, ou já concluiu isso. Nem todo crescimento é um crescimento que vem da palavra. Ou é? O crescimento que vem da palavra é diferente. Ele gera testemunho, ele gera consolidação, ele gera serviço, ele não gera divisão. Ele não gera, vamos dizer assim, partidarismo dentro da igreja. É diferente. O crescimento orientado pela palavra começa com arrependimento, que vocês pontuaram aqui, está certo. Então, irmãos, quanto aos diáconos, é claro, se o serviço é simplesmente servir as mesas, então pode ser qualquer pessoa? Não pode. O versículo 3 nos diz assim, que os apóstolos disseram: irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de quê? De boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos esse serviço. Então não é só porque você vai ser o cara que vai cuidar dessa parte da igreja que você não tem que ser consagrado. Tem sim. É o que o texto fala. E eles escolheram. Pois bem, encerrada essa parte, irmãos, ainda dentro do livro de Atos, eu queria agora mudar para um dos capítulos que eu mais gosto, que é o capítulo 20. Eu vou pedir para os irmãos abrirem lá, porque no capítulo 20, Paulo está conversando com os presbíteros da igreja de Éfeso, e ele está falando a eles sobre uma coisa que para ele é muito importante. É um texto assim muito completo, na minha opinião.
É um texto muito lindo também, mas uma vez que o nosso propósito não é expô-lo na totalidade, eu peço aos irmãos que notem o que Paulo diz no começo e no fim, tá bom? Então eu vou começar no 18. Paulo diz para os presbíteros da igreja de Éfeso assim, olha só: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Aí vem o foco: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vou-la ensinar publicamente também de casa em casa. E aí você pensa, o que ele ensinou? Olha o 21. Eu falei do padrãozinho de Atos, né? Olha o que diz o 21. Testificando, tanto a judeus como a gregos, o quê? O arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo diz, é assim que eu fiz, que eu agi em todos os momentos em que eu estive com vocês. Agora vai para o fim, versículo 28. Paulo dizendo, é que na verdade esse discurso, irmãos, é um discurso de despedida. Paulo estava saindo dali para Jerusalém. Então ele fala para os presbíteros, vocês não vão me ver mais. Vocês não vão mais ver o meu rosto. Mas, olha o que diz o versículo 28. Paulo diz, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos ou presbíteros, porque a palavra grega é a mesma, para fazerdes o quê? Pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Essa é a função dos presbíteros. Então veja, a questão da pregação é importante, mas a finalidade da pregação qual que é? É você treinar as pessoas para que elas não acreditem em qualquer coisa. Essa é a função dos presbíteros. O presbítero, para pregar, ele precisa ser um conhecedor da doutrina. Eles têm que saber a diferença entre o certo e o errado, no mínimo, porque senão ele vai pastorear a igreja de Deus de que jeito? Ele vai ensinar de que jeito? Tudo que disser está certo. Então como é que ele vai pastorear? Ele não vai pastorear. Aí o versículo 29, Paulo fala assim, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos, olha só, se levantarão homens, fazendo o quê? Falando. Os irmãos perceberam que sempre o erro se dissemina a partir do discurso? Sempre. E Paulo sabia. Por isso ele fala, presbíteros, prestem atenção, porque no meio de vocês vão surgir homens falando coisas pervertidas, para quê? Para quê? Para arrastar os discípulos atrás deles. Veja, se por um lado a pregação de Paulo era para Cristo, e ele pregava arrependimento para que as pessoas seguissem a Cristo, qual que é o sentido da pregação falsa? Em vez de seguir a Cristo, quem que você vai seguir? Vem atrás de mim. Essa é a pregação falsa. Me siga. A pregação verdadeira é siga Cristo. A pregação falsa, me siga. E o termo que Paulo usa no versículo 30 é muito interessante. Eles falam coisas pervertidas para arrastar os discípulos. A força desse verbo é como alguém que está puxando alguém que não quer ir naquela direção, mas você está tentando, você está forçando para que a pessoa vá. Essa é a heresia, meus irmãos. O que é interessante para a gente pensar, porque a pregação da palavra, às vezes, a gente entende como se fosse uma coisa assim, olha, crê em Cristo, se arrependa, mas se você não quiser, também não tem problema, você pode viver sua vida. Agora, como que é o poder da heresia? A heresia fala isso, me siga. Se você não quiser me seguir, não tem problema, fica aí onde você está, mas eu gostaria... Não, irmãos, a heresia cativa, a heresia puxa, o falso ensino, ele arrasta você. Nós devíamos fazer isso com a palavra de Deus, né? A gente devia, quando a gente pregava, quando a gente pregar, na verdade, a gente devia colocar as pessoas numa parede e falar assim, ou você
recebe a Cristo, ou você tem um justo castigo porque você não se arrepende dos seus pecados. A heresia faz isso, só que o contrário. Você tem que me seguir. Inclusive, irmãos, um dos fenômenos que eu tenho visto, pelo menos pelo relato das pessoas aí nas redes sociais, é que tem pastores aqui no Brasil, de várias denominações, que quando a pessoa conta para ele que ela está deixando a igreja dele para ir para outra, o pastor promulga uma maldição sobre a vida da pessoa. Isso é verdade, tanto é que o Augusto Nicodemos, há um tempo atrás, lançou um meme, que é ele lendo a Bíblia assim, e a legenda era: procurando base bíblica para amaldiçoar quem sai da sua igreja. Mas é isso que as pessoas, que os falsos líderes fazem, eles tentam cativar você assim, pelo medo. Se você sair, então, os seus celeiros vão ser queimados, a sua vida vai dar tudo errado, todo celular que você comprar vai quebrar, o seu time vai perder, e assim por diante. É isso que a heresia faz. E aí você fica pensando: opa, eu não quero isso para mim não, imagina, eu vou ficar aqui. Agora, a pregação verdadeira põe você na parede para você se arrepender. A pregação falsa põe você na parede para você seguir um falso mestre. E Paulo sabia disso. E aí a pergunta é: de quem é a função, meus irmãos, para espantar os lobos da igreja? A resposta: os presbíteros. O pastor precisa entender de doutrina e de teologia. Precisa. Mas os presbíteros também precisam. É assim que se pastoreia. E a continuidade do versículo, meus irmãos, é assim. Olha o versículo 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos que por 3 anos, noite e dia, não cessei de quê? Paulo fala: admoestar com lágrimas a cada um. Isso aqui é uma coisa que vocês precisam saber. A prática da admoestação, do puxar a orelha, do repreender, não é uma coisa prazerosa. Não é. Vocês podem ter a mais absoluta certeza disso. Não é. Paulo mesmo diz: mesmo eu estando certo, mesmo o sentido da admoestação sendo correto, mesmo que a gente tenha que falar coisas duras, a gente não fala isso por prazer. A gente faz isso com lágrimas. Porque o objetivo é transformar o coração da pessoa. Então, é isso que o apóstolo Paulo declara aos presbíteros. E é isso que nós, meus irmãos, precisamos começar a exigir dos nossos presbíteros. Existem muitos aspectos secundários que são importantes também, como a presença, a assiduidade, todas essas coisas são muito importantes para o presbítero. Mas pensa, a primeira coisa que é a exigência bíblica, porque os apóstolos disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. A sua função principal é pregar a palavra, é se aprimorar na palavra, e é defender o seu rebanho dos ensinos falsos. Como é que se faz isso? Admoestando, com lágrimas, a cada um. Esse é o presbítero, meus irmãos. Então, o que nós esperamos? Nós esperamos que no dia marcado para que nós, no mês que vem, tenhamos a oportunidade de proceder a essa escolha guiada por Deus. Qual deve ser a nossa motivação? Nós queremos crescer. Alguém que quer crescer? Quer que a igreja cresça? Você quer? Eu quero. Mas a igreja precisa crescer como? Através da pregação da palavra de Deus. E os presbíteros, quem serão? Serão as pessoas que vão falar assim: pastor, nós queremos que o senhor pregue a palavra. Quando eu for pregar, eu vou pregar a palavra. É isso que eu quero. Arrependimento. Vocês crucificaram Cristo. Mas aí as pessoas vão dizer: o que a gente faz? Vocês se arrependam. E aí a salvação vem. É tudo uma matéria de fé, viu, irmãos? Porque é difícil pregar essas coisas. Mas é só você pensar assim. Todas as vezes que você, por exemplo, comparece a um velório, você tem ali uma atmosfera de muita tristeza, de separação. A gente sabe que é difícil. Mas qual deve ser, por exemplo, a pregação de um velório? Olha, em todos os velórios, desde a época que eu estou aqui, até a época anterior à minha chegada aqui, o meu sistema é um só. Porque eu também já tive a oportunidade de pregar em velórios de pessoas que eu não conhecia. Então, a gente não fica de demagogia, sabe? Por exemplo, esse aqui era uma pessoa muito boa, ele ajudava todo mundo, ele era uma pessoa muito boazinha, porque a gente sabe que o bonzinho não entra no céu.
Quem que entra no céu? É quem é lavado e redimido pelo sangue de Cristo, não é? Então você tem que pregar isso, arrependimento. É assim que funciona. Na igreja, meus irmãos, você não, obviamente você não está num velório, mas tem gente morta nos seus delitos e pecados. Então essa que tem que ser o sentido da pregação do Evangelho. E esse é o serviço da igreja. Então o presbítero precisa ser a pessoa que vai cobrar o pastor e falar assim: pastor, ou quando ele mesmo for pregar, eu quero a palavra de Deus, eu quero arrependimento, eu quero mudança de vida, eu quero que a igreja cresça, biblicamente orientada. Esses serão os homens, meus irmãos, que terão a oportunidade não somente de servir ao Senhor, mas também de cuidar desse ministério em específico, tá? A diaconia das mesas é para quem faz parte desse ministério, mas a diaconia da palavra é do presbítero. Que os irmãos assim sejam orientados como tem sido e que a nossa eleição contemple esses aspectos. E eu só queria, uma vez que é uma das coisas que o texto nos dá como implicação, aproveitando que nem todas as classes subiram ainda, me permita terminar essa aula dizendo o seguinte: às vezes você pode estar pensando algo que eu mesmo já pensei, e durante muito tempo eu não tive uma resposta pronta, mas depois de estudar um pouquinho a palavra de Deus, eu acho que eu consigo hoje responder essa pergunta. É certo votar numa pessoa que não sabe pregar? Ou você tem que votar numa pessoa que necessariamente já sabe pregar? Hein? Muito bem. Então, quando eu era membro de igreja, porque os irmãos sabem que pastor não vota, pastor só é o mediador da assembleia. A gente não vota, a gente só vota no presbitério, né? Mas quando eu era membro de igreja, antes da minha caminhada, eu sempre olhava para a Bíblia e eu pensava comigo: gente, mas eu preciso votar em quem prega. Mas quem que prega? Quando eu era adolescente, eu pensava muito isso, quando eu participava de eleição. Mas esse aqui não prega, isso prega, não vai para o púlpito, não sei o quê. E agora, como é que nós fazemos? E não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Hoje, o que eu concluo? Se você pegar, meus irmãos, a natureza do chamado dos discípulos, é muito claro que nenhum dos discípulos, era letrado, e era culto. Eles não tinham educação formal, eles não passaram por um treinamento homilético, preparatório, para eles exemplificarem ali o serviço deles. Eles passaram 3 anos com Cristo. E a capacitação deles foi algo, obviamente, motivado pelo Espírito Santo. Então, sim, você pode, quando você estiver ali pedindo para Deus te dar direção, você pode votar num homem que não saiba pregar. Mas você tem que votar num homem que, mesmo que não saiba, deseja aprender. Tá certo? Deseja aprender, porque aí a gente cria curso, a gente manda você para treinamento, faz o que for preciso. O pouco que eu sei, eu posso contribuir, eu posso ajudar, mas a questão principal, meus irmãos, é o apego à palavra de Deus. Tá? Até porque eu citei esse texto aqui de cabeça, mas eu queria que você lesse esse texto só para você ver as qualificações do presbítero lá de 1 Timóteo 3. Vai lá rapidinho, enquanto as classes dos menores não sobem. Vai lá rapidinho. Primeiro de Timóteo 3, versículo 2, que é onde está o ponto, né? 3:2 diz assim: é necessário, e aqui, irmãos, é claro que como é a palavra de Deus que está falando, qual que é a primeira palavrinha que aparece aí no versículo 2? É o quê? Eu acho que isso já dirime qualquer dúvida, né? É necessário. Então, se é necessário, é necessário. Ou eu preciso definir o que é necessário? Se é necessário, não é opcional, é necessário, tá bom? É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro e o quê? Apto para ensinar. A questão aqui, irmãos, é apego, tá?
O texto não diz que o presbítero precisa saber ensinar a partir do momento em que ele for eleito, mas ele tem que ser apto. O que isso significa? Que ele precisa ter a mente aberta para ser preparado. Ok? Essa é a interpretação que eu acho mais prudente do versículo. Porque não é todo mundo na igreja que sabe pregar. A gente sabe disso. Mas os que sabem, necessariamente tem que ser esses homens. Então, esse é o ponto. Se você, eu não sei, eu não tenho conhecimento, eu nunca fiz isso na vida, mas você quer aprender? É só você sair perguntando assim, quando você pensar em votar em alguém, pergunte para essa pessoa, você que é membro da igreja, olha, eu estou pensando em indicar seu nome. Você quer aprender a pregar? Ainda que não saiba? Porque, irmãos, usando assim um termo bem técnico para vocês, é claro que eu recebi treinamento formal porque eu fiz 4 anos de teologia e faço pós nesse negócio. Mas quer dizer que já sabe? Quer dizer que assim, dominou totalmente? Não é assim. Então, a gente precisa continuamente ir aprendendo, lendo, se aperfeiçoando. Não é uma tarefa fechada. Hoje existem tantos cursos bons para isso, tantos lugares que até mesmo de graça você pode ser ensinado. Então, existem muitas ferramentas. Agora, apto para ensinar, nesse ponto de vista, tem que ser alguém que é dotado da capacidade do interesse relacionado ao ensino da palavra. E como a própria palavra de Deus diz, versículo 2, é necessário. Não tem como fugir, viu, irmãos? É necessário. Então, se Deus tem desafiado você a concorrer a esse cargo, ou a indicar o seu próprio nome, entenda isso, é necessário. Sim. 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 Essa família aí adora estragar minhas surpresas, viu? Quando não é a sogra, é o genro, né? Mas o que eu ia dizer é que essa seria a parte 2 do meu ensino, da minha palavra sobre isso. O termo utilizado aqui no versículo 2, que é traduzido como ensinar, não tem o mesmo contexto, por exemplo, de uma pregação pública. Porque a pregação pública é proclamação. O ensino aqui é um negócio que envolve a proclamação pública, sim, mas ele principalmente diz respeito ao fato de você comunicar conteúdo. E aí, irmãos, é claro que o Espírito Santo capacita, mas da onde você vai tirar os conteúdos para que você ensine? Quando o Espírito Santo ensina, ele não ensina mediante revelação, ele ensina mediante palavra. Então, como a gente canta com as crianças, leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, tá? Então, não ache que a capacitação do Espírito é um negócio do nada, assim, que vai cair um raio na cabeça da pessoa e do dia para a noite vai virar um super pregador. Não. Leitura da Bíblia, que é assim que Deus fala, né? Então, eu queria só esclarecer isso, irmãos, para que você não fique com o coração pesado, né? Porque fulano de tal eu queria indicar, mas fulano de tal não sabe pregar. Vamos observar as outras demandas. É apto para ensinar? Eu acho que ficou clara a diferença, né? Então, pensa nisso. E
você, meu irmão, que for eleito e não souber pregar, a gente coloca você num seminário de 4 anos. Estou brincando, você não vai precisar passar por isso, mas você vai, obviamente, ser preparado para isso. É um dos compromissos que a gente assumiu, tá bom? Deus abençoe a vida dos irmãos.